O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Seja muito bem-vindo ao Português Suave. Estamos cá para responder às dúvidas dos ouvintes que nos enviam através do WhatsApp 910024185 e também através do nosso e-mail portuguessuave@observador.pt. Eu sou João Costa e Silva. Olá, Ninja. Eu sou o Marco Neves. Marco Neves. Já estou. Já estamos em junho, não é? Já estamos a delirar com os Santos Populares. Eu falo para mim, eu adoro esta altura do ano. Sabes que há países onde, há culturas, se quisermos, onde já estamos no verão, no fundo, cá no Hemisfério Norte, ou seja, em que chega ao início de junho, por exemplo, pelo que eu percebi, a Finlândia... Assim, com estas temperaturas já quase podemos assumir, não é? Mas nós temos um conceito de verão muito astronómico, não é? Portanto, chega àquela hora particular do dia e é ali que começa o verão. Há muitos países onde o verão começa em junho, de forma mais imprecisa, mas já estamos mesmo, isto já cheira a verão, não é? Santos Populares e a verão. Já. E Feira do Livro, tudo a acontecer. Está tudo a acontecer em Lisboa. Nesta altura. Depois devemos falar sobre a origem da palavra verão, mas que já falámos no ano passado. Mas agora, hoje é dia de dúvidas. Vamos à primeira dúvida. Sim. Do Paulo Lopes, que nos enviou um e-mail em que diz: a entoação das sílabas pode também ter a ver com a origem dos termos? Pergunta ele. República também acentuamos foneticamente o re, tanto que vejo muita gente a errar e colocar o acento no ré. A origem vem de res pública. Aqui em Bragança temos o rio Sabor, que muita gente de fora diz sabor como se fosse o substantivo comum para o paladar, mas deve dizer-se sabor, e por isso é que eu também tive cuidado de dizer sabor, que já tinha lido a mensagem até ao fim. Senão se calhar descaía-me a boca para o sabor. Essa questão do República é muito importante, porque eu às vezes... ao escrever até fico, porque eu tenho um problema com acento, já te expliquei aqui num dos programas, e às vezes fico um bocadinho confuso a perceber onde é que vai, para onde é que vai o acento. Aqui são duas questões. Primeiro, por que razão é que nós fazemos temos este problema, entre aspas, porque é que, por exemplo, porque é que apetece tanto pôr ali o acento na República, quando a sílaba tónica não é o ré, é o pu, não é? República. E também porque é que depois há exceções a esta regra geral que é a base do problema. Estou aqui a andar um bocadinho às voltas, mas vamos lá. Em português, a tendência é para, quando a sílaba é tónica, nós temos uma vogal aberta. Portanto, nós pomos, e dou sempre o exemplo de vaca, a primeira sílaba é aberta. Quando a mesma sílaba noutra palavra se torna átona, tem tendência para reduzir, é o que se chama redução vocálica, e pensamos a vaquinha. Portanto, vaca, vaquinha. E isto há em muitos casos. Portanto, a nossa tendência é para, numa sílaba tónica, nós dizemos a, o, e numa sílaba átona dizemos a, o é a redução do o, não é? E dizemos isto é a tendência mais forte da língua portuguesa em Portugal. No Brasil acontece uma coisa parecida, mas de forma bastante mais moderada e com regras diferentes nas sílabas átonas, depende da posição da sílaba, mas em Portugal esta é a regra. Portanto, segundo esta regra habitual, deveria ser república e não república. E deveria ser, por exemplo, padeiro e não padeiro, e é padeiro. Isso é muito estranho. O que é que quer dizer com isto? Há esta regra geral muito forte que nos leva a acreditar que quando a vogal é aberta, aquilo só pode ser uma sílaba tónica, mas às vezes não é. Por exemplo, em padeiro o pá não é sílaba tónica, em república o ré não é sílaba tónica, mas como nós estamos tão habituados à regra, às vezes vamos lá pôr o acento em padeiro, acho que ninguém põe, mas em república às vezes acontece. Agora, a pergunta do Paulo é porque é que nós às vezes dizemos república e não dizemos república? Tem muitas vezes que ver com tem muito que ver com a história da palavra. Neste caso, digamos que a formação de república é uma formação mais tardia e com base na construção latina, como ele próprio diz, e por isso ficámos com esta ideia de a palavra latina está ali por trás ainda mais viva. Depois temos outros casos muito misteriosos. Porque é que nós dizemos telemóvel e dizemos teleférico? Aquelas partículas gregas que nós pomos no início das palavras que comportam-se de maneira um pouco diferente das outras, nós deveríamos dizer telemóvel, mas quando nós juntamos duas palavras maiores que se cortam, em geral aquela parte fica mais aberta, telemóvel, mas também não é propriamente uma regra. Isto para dizer que a regra é esta, a regra
a tendência geral é esta, mas depois há tantas exceções e as exceções nem sempre são muito sistemáticas. Muito bem. É o que eu posso dizer. Um abraço para Paulo Lopes. A nossa ouvinte assíduo manda-nos imensas dúvidas, quer seja no WhatsApp, no nosso Spotify também, a cada novo episódio. Um grande abraço para Bragança. Vamos ouvir o Gabriel. Exato, vamos ouvir o Gabriel. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu sou um brasileiro que mora na Catalunha. E esses dias eu estava conversando com os italianos que eles estavam expressando a indignação deles com o fato da palavra aceite, em castelhano, significar em geral óleo vegetal, já que em italiano a palavra aceto significa vinagre. E aí eu ainda comentei que em português é ainda mais confuso, porque azeite se refere especificamente ao óleo de oliva. Então eu queria saber qual que é a origem dessas palavras e como que elas acabaram tendo significados tão diferentes. Um abraço. Obrigado, Gabriel. E já Obrigado. agora deixo-lhe o desafio de nos dizer, no outro áudio, se quiser, como é que é em catalão. Eu achei muito engraçado. Poliglota, o Gabriel. Falou aqui em várias línguas. Eu achei curioso, quando estive agora no Brasil há pouco tempo, neste caso em Brasília, quando estávamos a conversar sobre o português, e de repente eu digo que gosto muito do catalão, porque havia uma palavra que eu estava a referir que tinha origem no catalão, e houve um assistente lá em Brasília que diz que sabia catalão e começou-me a falar em catalão. Foi algo inesperado para mim. Julgo que não era o Gabriel, porque ele está na Catalunha, não em Brasília, mas aqui a origem é árabe, portanto a palavra é de origem árabe. Há muitas palavras árabes, nós costumamos falar muito da origem de muitas palavras portuguesas como sendo de origem árabe, mas não são só as portuguesas. Em espanhol também há muitas palavras de origem árabe, em italiano também, e até em francês, em inglês e por aí fora. Claro que há muito mais em português e em espanhol, pelo menos das palavras comuns. Se formos contar no dicionário pode dar um número, mas as palavras que nós usamos no dia-a-dia, há muitas comuns que são de origem árabe. Pronto, estas palavras chegaram às línguas, digamos, europeias e muitas vezes fazem percursos diferentes e acabam com significados diferentes, porque dentro de cada comunidade linguística as palavras mudam de forma diferente. É só esta explicação, não há muito mais a dizer. Em espanhol, aceite é, e agora devo ter dito um pouco mal, mas pronto, estou a misturar as línguas, é de facto óleo, em geral. Em italiano é vinagre e em português é óleo também, mas o óleo da azeitona, não é? Sim. A azeitona, como já falámos aqui em episódios anteriores, a azeitona está ligada ao azeite, a oliveira está ligada à oliva, que era o antigo nome da azeitona. É um pouco confuso, mas lá está, ninguém andou a planear isto. Os falantes é que foram criando palavras ao longo dos séculos. Vão criando. E ficámos com... Dentro do grupo azeite, azeitona, oliveira, temos duas origens, uma latina e outra árabe, que estão misturadas. Muito bem. Marco Neves, ainda temos mais uma dúvida, não é? Sim, temos uma dúvida. Temos tempo para a dúvida? Vamos a isso. Temos 2 minutos e 20. Pronto, Nuno Paiva pergunta-me, pergunta-nos, caros Marco e João, a frase "este assunto tem a ver com o outro" é dita por alguns como "este assunto tem a ver", com H, com o outro. Eu digo da primeira forma e julgo que a maioria também. Contudo, pergunta, é correto ambas as formas? Não é. É mesmo a primeira. Tem a ver. Tradicionalmente até era que tem que ver. Pois. Mas nós importámos do francês esta construção e já está há muito tempo cá em português. Portanto, tem a ver, sem nenhum H. O ter a ver é um termo contabilístico de algo que temos a receber. Portanto, neste contexto não faz sentido, portanto é apenas um erro por simpatia digamos, dos sons que são parecidos nas duas expressões, mas é um erro. Portanto, neste caso não é correto de ambas as formas, é mesmo este assunto tem a ver com o outro. E acabamos com uma indignação. Uma indignação que não vou comentar, vou deixar o Arnaldo Pinto Vamos ouvir. indignar-se e aconselhar. Vivam! Esta mensagem é para o 91002-4185. Percebe, Marco Neves? E preciso de saber se um ansiolítico será suficiente ou se preciso do antidepressivo, atendendo à quantidade de vezes que eu ouço irascível, mesmo dito por pivôs de telejornais, e ouço também pejorativo. Muito obrigado. E pronto. Sabe o número, Marco? Eu sei, há pessoas que conseguem. É um talento que as pessoas têm para decorar este número. Que eu admiro as pessoas que têm este talento. E pronto, fica aqui a mensagem do Arnaldo. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Pessoas que dizem pejorativo em vez de pejorativo. E pronto, e é com esperança que terminamos hoje o Português Suave. Dúvidas? Já sabe, o Arnaldo Pinto fez questão de dizer o número 91002-4185. O Marco Neves diz o e-mail.
portuguesuave@observador.pt. Tenho talento para decorar e-mails. Não tenho. Exato, muito bem. É um talento único também. Estamos de regresso no domingo. Um abraço, Marco. Um abraço.